tema que nós vamos trazer nesta noite é um tema muito importante, que fala da fidelidade, da obediência. Coloca esse Salmo 101, versículo 6. Nós vamos trazer um texto de Jeremias, mas para que os irmãos entendam. Os meus olhos estarão sobre os fiéis de quem, irmãos? Para quem o Senhor está olhando nesta hora, irmãos? Para quem? Os fiéis. Imagine Deus no seu trono e o seu olhar está voltado para o globo terrestre. E o foco de Deus é você. Amém? De mais de 8 bilhões de pessoas que existem na face da terra, Deus está focando em você. Por que Ele está focando em você? Porque você é fiel. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem onde, irmãos? Comigo. Nós já trouxemos aqui estudo sobre a ceia do Senhor, sobre a mesa que o Senhor está preparando para o banquete. E aquele que for fiel, e não foi fiel 1 ano, fiel 2 anos, 10 anos, não. Coloca Apocalipse 2:10. Nada temais das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser o que, irmãos? Ser o quê? Até quando, irmãos? Até a morte. Desde o dia que você nasceu, eu imagino, não é o dia que a sua mãe te teve, mas é no dia que você aceitou Jesus. Quando você aceita Jesus, você passa a nascer para Deus. É o nascer de novo. É o nascer da água e do Espírito. É o nascer do alto. Lá no original, Jesus chega a Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer do alto. Porque da mãe tu já nasceste. Da carne tu já nasceste. Agora você vai nascer espiritualmente. Você nasceu para Deus. O nosso tempo, irmãos, quando nós nascemos e não estamos na presença do Senhor, é contado para a morte. Não é cada dia eu vivo, é cada dia eu morro. Mas na presença do Senhor, irmãos, é cada dia eu vivo. Por quê? Porque o nosso tempo não é contado mais para a morte, mas o nosso tempo é contado para a vida. Porque Jesus disse, irmãos, eu vim para que tenhais vida. Eu vim para que você não pereça. E o que é perecer, irmãos? E morrendo pouco a pouco. Cada dia, irmãos, o pecado está matando o homem. Então os meus olhos estão voltados para a terra. Mas para quem, irmãos? Para os fiéis. E o que vai acontecer com os fiéis? Salmo 101, novamente, versículo 6. Para que me assente comigo, o que anda no caminho reto, esse o que, irmãos? É servirá. É a nossa luta, irmãos. É a minha luta. Sabe qual é a minha luta? É descobrir como servir melhor ao Senhor, a como ser servo. A como ser servo. O Senhor chegou para o seu povo e questionou isso. Malaquias 1:6, por favor. Malaquias 1:6. O filho faz o que, irmãos? E o servo, o que? O filho honra o pai. O servo honra o seu senhor. E eu sou o que? O que é que Deus é, irmãos? E onde está a minha honra? Filho desobediente, filho fiel. Vocês me chamam de pai, porque quer o que, irmãos? É uma obediência de fachada, uma obediência de recompensa. Não, você é meu pai porque eu abençoo a terra, eu mando chuva para a terra, eu faço com que a terra frutifique, eu vos alimento. Então eu sou pai, eu sou o provedor, mas vocês não me honram. Por que não me honram? Porque não é fiel. E o filho que não é fiel ao pai, o filho que é desobediente ao pai, ele é infiel para Deus. Ele não serve para Deus. Se eu não sirvo a meu pai, eu vou servir a Deus? Porque é um mandamento, honra teu pai e tua mãe. E se eu dizer assim, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Qual é o servo que não teme o Senhor, irmãos? Qual o empregado que não teme o patrão? Ele serve o patrão para ser despedido. Ele tem que ser um bom funcionário para quê? Para ser
gratificado muitas vezes. Então, irmãos, Deus está procurando fiéis. O Senhor achou fidelidade em Noé. Diz assim: Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé andava com Deus. E ele achou graça ao Senhor. O Senhor tomou Enoque, porque Enoque andava com Deus, era fiel. Louvado seja o nome do Senhor. É muito fácil, irmãos. O irmão não sabe o momento que estamos vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite para você: Deus não muda. A palavra diz que Deus, ontem, hoje e para sempre é o mesmo. Ele não muda. O homem quer mudar Deus, o homem quer mudar a obra de Deus, mas Deus não muda. E quer saber o segredo? Há vidas fiéis ao Senhor. Em meio ao caos que o mundo se apresenta, em meio à corrupção, quando o Senhor diz assim, irmãos, que a vida do Senhor, veja como está próximo, será como nos dias de Noé. E quando você vê nos dias de Noé, havia duas situações, que era corrupção e violência. A terra estava cheia de corrupção e violência. E hoje só se ouve, você liga no jornal, só se ouve o quê? Corrupção, pessoas corruptas, pessoas violentas, pessoas que traem, pessoas corruptas, pessoas que agredem, pessoas violentas. Cada traição, irmãos, é uma corrupção. Cada agressão é uma violência. Quer seja ela verbal, quer seja ela física, não deixa de ser violência. Mas eu pergunto a vocês: há vidas que Deus tem olhado nesta noite e tem encontrado fidelidade. E nesta noite, irmão, nós vamos falar de uma fidelidade que resiste ao tempo. Fidelidade, uma obediência que resiste ao tempo. E por esta fidelidade que resiste ao tempo, ela acontecer, produz bênçãos para as nossas vidas. Amém? Nós vamos entender, irmãos, em Jeremias 35. Como introdução, eu creio que cada um já entendeu que Deus não olha para qualquer um. Deus olha para os fiéis. Que é consequência, dois tipos de pessoas que Deus procura na terra: os fiéis e os adoradores. E amém. Deus procura os fiéis para que sirvam com Ele, para que sirva a Ele, e o que? Os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, o que, irmãos? Em espírito e em verdade, na comunhão e no corpo de Cristo. Deus procura essas duas pessoas: espírito e comunhão. Verdade, Jesus, o corpo de Cristo. Nesta noite, irmão, nós estamos em comunhão e estamos em verdade, porque nós estamos em Cristo Jesus, fazemos parte da sua igreja viva. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor que veio aqui, irmãos, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e levam à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Até aqui, nós vamos já ser. O profeta Jeremias, irmão, seu ministério durou aproximadamente 40 anos. 40 anos. Levantado por Deus. Ele conhecia a voz do Senhor? Não. Veja que garantia: palavra do Senhor que veio a Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim. 40 anos profetizando para um povo infiel, para um povo que não inclinava os seus ouvidos à voz do Senhor. 40 anos eles profetizando e eles sacrificando crianças, que era abominação aos olhos do Senhor. O Senhor já mandou sacrificar animais para não sacrificar crianças, porque as nações pagãs eram que faziam isso, ao deus Moloque. Eles fizeram altar para Moloque, faziam, não eu acho que nós entendemos, igreja de sexualidade. Não queriam ouvir o profeta. Jeremias era conhecido como um profeta chorando, porque chorava. E ele dizia: olha, o meu choro é porque mataram os meus profetas. Eu choro por causa, e as pessoas dizem: por que você chora? Por que você lamenta? Por isso que no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, ele chorava, porque ele amava aquele povo.
Aquele povo havia seus parentes, havia seus vizinhos, seus conhecidos. Isso doía no seu coração, mas as pessoas não ouviam. Esse rei Joaquim chega a queimar a Bíblia. Jeremias se levanta, fala ao povo, fala aos príncipes. Quando levam a Bíblia, a palavra do Senhor escrita por Jeremias, ele queima. Que desprezo! Eu creio, irmãos, nós como pregadores, ficamos muitas vezes tristes quando pregamos ao vento. O que é pregar ao vento? É você não dar ouvido, como está pregando essa parede. Era o profeta Jeremias. Quanto mais ele falava do Senhor, veja que passou 4 reinos, e ele falando. E os reis não se curvavam diante do Senhor, e ainda Gedalias, o governador, não dava ouvido, se voltava para Deus. Deus levantava os seus profetas, e eles apedrejavam os profetas. O Senhor queria falar como exemplo. Ele chegou a Oséias, e Oséias, vai à casa de uma prostituta, ama uma prostituta, porque esse povo entenda. Ele chega a Amós, diz que esse povo é como uma vaca de Bazã. Esse povo é uma vaca, só quer aproveitar-se do povo, oprimir o povo, levar o povo para um abatedor. E esse povo quer engordar nas custas do povo. Sabe o que eles faziam? Eles apedrejavam os profetas, matavam os profetas, aprisionaram Jeremias. Eu creio que estava no coração uma tristeza, ninguém ouve. Não há na terra quem obedeça ao Senhor. Ao Senhor queria dar uma lição a Jeremias e ao povo de Israel. O Senhor vai mostrar ainda na terra fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique ao Senhor, irmãos. Porque há ainda na terra um povo separado que se santifica e vai morar com Jesus. Há um povo, irmãos, que está alegrando o coração de Deus. Deus está no trono, irmãos, e meus olhos procurarão os fiéis da terra. Esses vão sentar-se comigo. Meus irmãos, você nesta noite está sentado com Deus. Aleluia. Você está sentado na presença do Senhor. E ele vai falar desse povo, chamado o que, irmãos? Recabitas. Quem eram os recabitas, irmãos? Foi um povo que associou-se com Israel, quando Israel saiu do Egito. E esse povo seguiu o povo, mas eu creio que ali, o Recabe, ele vendo aquela situação, aquela idolatria, aquele coração, duro daquele povo, disse: nós temos que ser diferentes. Deus tocou no seu coração dizendo o seguinte: olha, a salvação, pelo jeito que vai, não vai ser mais por sangue, não vai ser por carne, não vai ser por DNA, a salvação vai ser pela fé, vai ser pela santificação. E o Senhor diz a Jeremias: vai à casa dos recabitas e fala com eles, traz eles aqui, leva ele para onde, irmãos? Para a casa do Senhor. Vai chamar a atenção, todos vão querer saber o que eles vão fazer ali. E ali dá o que a eles, irmãos? Vinho. Você não sabia que Israel andou 40 anos no deserto e o Deus não permitiu que eles tomassem o que, irmãos? Vinhos. Deuteronômio 29:6, por favor. É bom nós vermos na palavra, irmãos. Pão não comeste, e vinho e bebida forte não bebeste, para que soubessem de o quê? Deus, para que a vossa mente esteja limpa, para que a vossa mente entenda. Por isso que a palavra diz assim: não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Vocês têm que ser sóbrios. Meus irmãos, nós temos que estar sóbrios para conhecer o momento profético que estamos vivendo. E o momento que estamos vivendo profético é que o Senhor está às portas. Aleluia. É que o mundo, irmãos, está cercado. Pode voltar para lá, por favor. E Recabe viu aqui. E pode descer. Então, tomou a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E
os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre, primeiro andar, a câmara de Masaías, filho de Salu, guarda do vestíbulo. Veja que ele colocou o que, irmãos? E pus diante dos seus olhos, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de. E disse o que, irmãos, a ele? Beber vinho. Beber vinho. Isso, irmãos, nota os irmãos. Os recabitas eram um povo nômades. Eles não habitavam em casas. Eles também não faziam parte do povo de Israel. Israel, veja o cenário, Israel estava cercado pelos o que, irmãos? Cananeus, pelos Nabucodonosor, pela Babilônia. Eles estavam ali, irmãos, a terra não era deles. Se eles quisessem fazer uma média a Jeremias, fazia sim ou não? Não, nós vamos tomar. É uma posição de honra. Talvez alguém olhasse assim. O cerco, isso era princípio de guerra, para tirar os fardos, para que sobrasse mais alimento. Eles vão nos expulsar de Israel se nós não tomarmos. E pôs diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse: beber vinho. Olha assim. Porém, eles disseram: que, irmãos? Não beberemos. Oh, glória a Deus, irmãos. Que fidelidade, que obediência. Nós não vamos beber. Imagine se fosse hoje. Imagine hoje. Uma posição, nós estamos na casa do Senhor, estamos numa posição dos príncipes, nós estamos na câmara dos príncipes. Que honra! Ele está nos honrando. Nós temos que beber, porque se nós não beber, afinal ele vai nos expulsar. Israel vai nos expulsar para o seu povo, vai nos entregar a Nabucodonosor, a Babilônia. Mas ele vai dizer: não beberemos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca, jamais bebereis vinhos, nem vós, nem os vossos filhos. Pode ser. Nem edificarei casas, nem semearei sementes, nem plantareis vinhas, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Louvado seja Deus. Nós não vamos beber. Por que nós não vamos beber? Porque o nosso Pai nos disse um dia. Sabe quantos anos, irmãos? 300 anos antes. Uma vez só, Jonadab chegou e disse assim: olha, nosso pai andou com esse povo no deserto, e eu vi que Deus proibiu que eles tomassem vinho. Então vocês vão fazer uma coisa: vocês nunca, jamais bebereis vinhos. Louvado seja o nome do Senhor. E eles diz: olha, nós não beberemos. E por que vocês não vão beber? Porque o nosso pai, Jonadab, disse: nunca, jamais bebereis vinhos. Há vidas, irmãos, ainda nessa terra que obedecem. Há vida nessa terra que não são fiéis. É muito comum, irmão, nós queremos terceirizar culpas. Ah, eu pequei nas doenças, eu pequei por causa da minha esposa, eu pequei por causa do meu filho, eu pequei por causa do meu trabalho. Há vidas, irmãos, que têm princípios e valores. Meu pai disse assim, e é assim que eu vou viver. Eu vou fazer essa palavra uma forma da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E vou passar de geração em geração. Nós não vamos beber, Jeremias. Se quisermos expulsar, pode expulsar. Mas por que a voz de Jeremias? Ninguém ouvia a voz do Senhor. Ninguém ouvia a voz do Pai Celestial e a voz do terreno. E a voz do Pai natural. Nós não beberemos. Porque o nosso pai Jonadab disse que nunca, jamais, não devemos beber vinho, não devemos edificar casa, não devemos semear. Ou seja, irmão, sabe o que está dizendo aqui outra palavra? Nós vamos viver totalmente pela graça. Nós não vamos plantar, mas também não vai faltar alimento, porque o nosso Deus vai suprir.
O Deus do qual o meu Pai associou-se a Ele, Ele vai suprir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos edificar a casa. Por quê? Porque a minha casa não é essa. A minha pátria não é essa. Nós temos uma esperança maior do que essa. Meus irmãos, você tem que entender, nós não criamos raiz neste mundo, porque nós não somos desse mundo, nós não pertencemos desse mundo, e a nossa esperança, irmãos, é que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar, para a nossa pátria celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso pai, quem foi Jonadab, irmão? Jonadab foi uma vida que lutou contra os cultos a Baal. Ele se encontra com Jeú, e olha que ele era ele fazia parte lá da tribo do norte, mas só como os assírios já tinham levado, ele veio para o sul, veio para Jerusalém, e ele lutou com Jeú, entrou no templo de Baal e destruiu tudo. Por quê, irmãos? Porque era um homem fiel a Deus, era um homem que não se curvava para a idolatria, era um homem que não se cruzava, irmãos, pelos convites. Olha que coisa bonita, imagina, irmãos, que posição o Senhor fez, porque Jeremias também não estava entendendo nada. Jeremias nem sabia que existia esse povo em Israel. Leva, bota ele sobre a câmara dos príncipes, todos vão ver. E lá, e enche as taças de vinho. Era taça de ouro, taça de prata, que era as taças do templo. Que coisa atraente, né? Que coisa atrativa. O Senhor já sabia do coração deles. O Senhor já sabia, irmãos, que aquela fidelidade tinha resistido ao tempo. Louvado seja o nome do Senhor. A voz de um homem, há 300 anos atrás, disse: olha, vocês nunca, jamais. E eles o quê? Obedeceram. E Deus vai usar isso como exemplo. Pode ser. Obedecemos, pois o que, irmãos? Jonadab, filho de Recá, nosso o quê? Em tudo quanto nos ordenou. Eu pergunto aos irmãos: tem vidas, irmãos, hoje ainda com essa fidelidade? Tem. É porque nós queremos julgar o seguinte: é todo mundo falha. Todo mundo não, irmão. Deus não está de olho em todo mundo, não. Deus está de olho em você. Deus não olha todo mundo, não, irmão. Meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aqueles que andam de reto caminho, esses vão me servir. Esses vão sentar comigo, irmão. Nós obedecemos a voz de quem? De um pai natural, de um pai terreno. 300 anos, uma vez só. Ele falou isso. E eles guardaram. Em tudo quanto nos ordenou. De maneira que não, que irmãos? De maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias. Glória a Jesus. Glória a Deus. Uma obediência, irmãos, que resiste ao tempo. Por isso, irmãos, ser fiel até a morte. Meus irmãos, nós falamos aqui para que os irmãos entendam. É fácil me convencer. É fácil convencer o pastor Washington. É fácil convencer o irmão, a irmã. É fácil convencer. Agora, irmãos, o difícil é convencer Deus. Porque nós estamos vendo a aparência. Deus vê o coração, Deus vê a intenção. Será que a minha desculpa está convencendo a Deus? Os irmãos já pararam para pensar isso? Que um dia nós iremos comparecer no tribunal de Deus e a sua sentença já está pronta. Qual é a sua sentença? Se você crer, será salvo. Se não crer, já está condenado. Será que eu vou convencer o Senhor? Não, Senhor, eu pequei, eu falhei, porque afinal todo homem peca, todo homem erra. Sabe o que Jesus disse, irmão? Assim como o Pai é perfeito, você também tem que ser perfeito. Assim como Deus é fiel, você tem que ser fiel. Veja que exemplo, irmãos, e aqui começa a lição que o Senhor vai falar. Podem dizer. Nem edificamos casa para nossas habitações, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Ou seja, vivemos pela graça. Se há 300 anos nós estamos sobrevivendo, é porque a mão do Senhor está sobre nós. Amém, irmãos?
Às vezes nós ouvimos tantas propostas indecentes, propostas que não convêm a crer, propostas que vai nos levar à ruína, e muitas vezes, irmãos, pelo momento nós cedemos aos convites, cedemos às propostas que vai nos destruir. Mas, irmãos, temos princípios e valores que vêm da palavra de Deus. Mas eu ouço a palavra de Deus. Eu sei aquilo que é bom e é reto aos olhos do Senhor. E quando eu errar, eu vou chegar diante de Deus, vou querer convencer o Senhor. Jesus disse o seguinte: qual o homem que me convence do pecado? Jesus disse isso. Qual o homem que vai me convencer do pecado? Ser fiel. Ser fiel ao que, irmãos? Ao Pai. O Senhor vai já começa a dar essa lição, pode ser. Sucedeu, porém, que subindo na boca do rei da Babilônia, ele está explicando a Jeremias, né? Como a cidade está sitiada, nós viemos para Jerusalém e dissemos: vinde e vamos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus. Sabe por quê, irmãos? Isso espiritual, o nosso foco é Jerusalém. Em Jerusalém, irmãos, está o nosso escape. Vocês não sabiam disso? O Senhor tem uma palavra, salvo engano, em Jeremias, próprio Jeremias, que diz assim: olha, no dia da peleja, no dia da luta, suba para Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Pode ser que eles estavam até preocupados. Ele pode querer nos expulsar. Se quiser nos expulsar, o adversário está lá fora. Nós vamos estar vulneráveis, mas nós não beberemos vinho. E por que vocês não vão beber vinho? Porque meu pai ordenou que eu não bebesse vinho. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: o Senhor, veja a manifestação de Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai dizer aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instruções para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. Note, o Senhor está dizendo: eu sempre falei a esse povo, e esse povo nunca aceitou a me ouvir. Nós aqui é o que nós falamos: inclinou os seus ouvidos, botou na posição correta de ouvir a minha voz. Nunca inclinaram os seus ouvidos para ouvir a minha voz, as minhas instruções, diz o Senhor. Olha assim: as palavras de Jonadab, filho de Recado, que ordenou a seus filhos que não bebesse vinho, foram guardadas. Louvado seja Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor está fazendo esse contraste aqui. Eu que sou Pai Celeste, eu que sou Pai Soberano, vocês não me ouvem. Os filhos de Recado, os recabitas, ouviram a voz do seu pai Jonadab. Os irmãos lembram a palavra que veio a Malaquias: se eu sou pai, por que vocês não me honram? Você está dizendo isso? Eu que sou pai, eu que vos defendo, eu que vos livro, eu que vos alimento, vocês nunca me obedeceram. Bastou só um pai natural, já morreu, já passou 300 anos atrás, e eles guardaram. A palavra, pois não beberam até este dia, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado de que, irmãos? Constantemente. O Senhor está dizendo assim: eu tenho falado a vocês, amanheceu o dia, eu levanto o profeta, amanhece o dia, eu falo a vocês, a vocês que eu tenho falado, de madrugada tenho falado, não que, irmãos, não me ouviste. Não me ouviste. Vocês são infiéis. Vocês não servem. Sabe por quê, irmãos? Aprendam. Quem não serve a Deus, não serve para Deus. Vocês vão saber disso? Quem não serve a Deus, não serve para Deus. O Senhor já disse assim: que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Quem não serve a Deus, não serve para Deus. Quem serve a Deus, serve para Deus.
Santidade, irmãos, é servir a Deus. Santidade é fidelidade ao Senhor. Santidade é obedecer à voz do Senhor. E ele está dizendo, olha, Jonadab falou uma vez e eles guardaram os mandamentos dele até o dia de hoje. E vocês que eu tenho falado, têm levantado profetas, vocês têm matado os profetas, têm apedrejado os profetas, têm rasgado a minha palavra e não têm ouvido a minha voz. Olha assim. Enviando e dizendo todos os meus servos, os profetas, madrugando, e enviando-os e dizendo, convertei-vos agora, cada um dos seus maus caminhos, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, assim ficareis na terra. Deus queria tirar eles da terra, irmãos? Sim ou não? Não. O Senhor, irmãos, Ele quer nos manter nesta obra, na obra dele, na terra dele. Foi Deus, irmãos, entenda uma coisa, foi Deus quem preparou aquela terra para eles, foi Deus quem deu aquela terra para eles. Mas o que o Senhor queria neles? Uma fidelidade, irmãos, que resistisse ao tempo. Sabe, irmão, nós não podemos ser fiel nos tempos bons e fiel nos tempos ruins. Nos tempos bons, glória a Deus. Nos tempos ruins, você negocia os seus valores, os seus princípios. Eita, mas fulano não é crente, fulano não pode fazer isso, fulano não pode associar-se com isso. Não é verdade? Quer ver uma coisa que leva à derrota do homem? Toda proposta que vai lhe beneficiar. Toda proposta que vai lhe beneficiar, irmãos, vem do adversário. Vocês não sabiam disso? Pode olhar isso. Vai lhe trazer tristeza, vai lhe trazer angústia, vai lhe trazer luta, vai lhe trazer doença. Porque as bênçãos do Senhor, irmãos, é quem enriquece e não acrescenta dores. Deus tem o maior prazer de abençoar o homem, irmãos. Para quê? Para que ele reconheça. Olha, eu não preciso edificar casa, não vou fazer raiz neste mundo, porque eu não sou deste mundo. Jesus disse, irmãos, que você não é deste mundo, por isso que o mundo te odeia. Por que o mundo te odeia? Porque o mundo não te entende, porque você não é deste mundo. João 17, ele vai falar sobre isso. João 17. Vocês não são desse mundo, por isso que ele vos odeia. Você não precisa plantar semente, por quê? Porque Deus vai providenciar todas as coisas. Você vive pela graça do Senhor, você vive na dependência do Senhor. Ah, meu irmão, a crise que está no mundo, meu irmão, mas não está para você. Por quê? Porque Deus vai te abençoar. Passou a pandemia, teu negócio fechou, você passou fome, você ficou descoberto. Sim ou não, irmãos? Ficou? Não. Por quê, irmãos? Porque Deus esteve com você, está com você. A crise está. Entenda, irmãos, o momento profético que estamos vivendo. O mundo está no cerco. O príncipe da Babilônia, o rei da Babilônia tem cercado este mundo. E nós estamos, irmãos, nesse contexto. Mas nós somos um povo, irmãos, que o olhar de Deus está sobre nós. O olhar de Deus está sobre mim, sobre você. Amém? Pode ser. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recá, guardaram o mandamento de que, irmãos? Que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Ao contraste, o Senhor dizendo, está vendo aí esse povo? Por quê? Porque vocês vão ser destruídos, porque vocês vão ser escravos em terras estranhas, porque vocês não são fiéis a mim, vocês não me obedeceram. Mas este povo está no meio de vocês, que obedeceu o seu pai, o que vai acontecer? Vai ter um livramento para eles. Por isso, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que tirarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Hoje lhes tenho falado e não ouvi, e clamei a eles e não me responderam. O
Senhor fala. Fala assim ou não, irmãos? O Senhor fala. O Senhor fala. O povo está ouvindo? Não. Vocês viram o ano passado a escola de samba que foi campeã carnaval foi aquela que transformou o Senhor. É? Aí vem pestes, vem destruição e não sabe por quê. O Senhor da Senhora, porque não me ouviram, vai vir sobre eles todo mal que eu falei. Todo mal. Sabe onde está o mal, irmão? Tu procura aqui que está o mal todo aqui. Todo mal. Está todo mal, irmão. Todo castigo. Todo juízo. Para aqueles que não ouvem, que não temem ao Senhor. Ele assim, eu ouvi e não falei, não chamei, clamei a eles e ele não me respondeu. Não vieram. Sabe como é que o Senhor chama, irmãos? O Senhor chama, ele está falando aqui de um pai, como um pai chama um filho, abre os seus braços. Quando o filho, irmão, se machuca, a texto de Isaías diz assim, se esse povo me ouvisse, eles não tinham se machucado. É como um pai que chega e diz assim, meu filho, não coloca a mão na tomada dessa, não você vai levar para o choque, e o filho vai e coloca e leva o choque. Aí o pai olha assim, meu filho, se você tivesse me ouvido, você não teria tomado esse choque. Né? Se os filhos ouvissem os pais, sabe o que os filhos de hoje, irmãos? Abrindo aspas aqui para os irmãos entenderem, tu sabe de nada, tu é antiquado. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, o homem muda, a escultura muda, mas Deus permanece o mesmo. Deus permanece o mesmo. Deus espera de mim e você o mesmo, fidelidade, obediência. Deus quer, irmãos, que quando Ele falar, você ouça a sua voz. Deus quer, irmãos, que quando Ele te chamar, você venha. Venha. Ele diz, olha, clama a mim, eu vou responder a você. Vocês estão clamando a idolatria, vocês estão clamando aí a outros deuses estranhos. Sobre este povo que não me ouviram, vai vir destruição, todo mal. Já imaginou, irmão? O camarada cair nas mãos de Deus para juízo? Mas para o filho de Racabe, os filhos de Jonadab, os recabitas, pode dizer. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura, não pode ser, porque eu voltasse, está no versículo 18, pronto, 18. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: nunca faltará o que, irmãos? Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Porque houve um dia alguém que obedeceu à voz do Senhor. E a este que ouviu e obedeceu à voz do Senhor, disse a ele: nunca, jamais faltará homem na minha presença. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Vale a pena obedecer a Deus, irmãos? Essa é a obediência, irmãos, que resiste ao tempo. Sabe o que é resistir ao tempo, irmãos? É você ser o mesmo crente. A nossa luta, irmãos, nós estamos ensinando aqui, é para ser o mesmo na nossa vida. Fiel, o mesmo marido. Quando você conheceu a sua esposa, você namorou com ela, você fez promessa a ela, você se obrigava a agradar a ela, você tem que continuar se obrigando-se a agradar a ela, a ser fiel a ela. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo filho, entendendo que se eu estou aqui foi porque o meu pai e minha mãe me trouxe ao mundo, e se eu estou aqui foi porque eles cuidaram de mim. E o Senhor está dizendo isso: vai, eles foram fiéis aos seus pais, eles honraram os seus pais. Então, a recompensa, que recompensa gloriosa, nunca jamais faltará filha de Jonadab, nunca jamais faltará homem na minha presença. Por quê? Porque é fiel.
E o Senhor diz: os fiéis da terra, esses vão sentar comigo, esses vão me servir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Há uma profecia em Jeremias e Isaías que é interessante, né? O Senhor diz assim: sabe por que nós estamos vivendo nos últimos dias? E vocês vão entender agora. Nós não vamos trazer, mas qualquer dia a gente vai tentar. O Senhor diz assim: que haveria 7 mulheres para um homem. Imaginamos 7 mulheres para um homem. Os irmãos sabiam que nos nossos dias está acontecendo isso. Veja como Deus é fiel. Eu estava vendo uma matéria na Itália. Na Itália hoje é proibido casal do mesmo sexo adotar filhos. Eu estou entrando nisso. Entraram nessa toada e agora já estão voltando atrás. E estão pagando para que família tenha filhos. Por quê? Estão envelhecendo, falta o homem. Se faltar homem, falta vida. O Senhor já diz assim: Isaías diz: olha, no final dos tempos haverá um homem para 7 mulheres. E quando você vai se contabilizar, é isso. Que vocês vão tirar os irmãos, vocês vão tirar os pais, são casados, os pais. Vai ver quantos solteiros tem. E é homem. Quando a Bíblia diz que é homem, é homem. Amém, irmãos? Nós não vamos entrar, mas você vê como a palavra é fiel, irmãos. Como não cai por terra. E que coisa gloriosa, que recompensa gloriosa, irmãos. Nunca, jamais faltará filhos a Jonadab na minha presença. Você é filho de Jonadab, sim ou não? Sim. Sim. Essa promessa tua, essa promessa que foi dada a Jonadab, te alcançou ou não? Alcançou. Porque você está aqui. Fala da igreja gentílica, irmãos. A igreja que não estava associada a Israel, mas não pertencia a Israel, mas que pela fé foi mais fiel do que a Israel. Nós, pela fé, irmãos, somos mais íntegros, mais fiéis, mais obedientes a Deus do que a Israel. E por isso, irmãos, nunca, jamais tem faltado vida e salva na presença do Senhor. Amém? Os irmãos entenderam a palavra do Senhor. Ser fiel até a morte. Ser fiel. Jesus veio buscar, irmãos, alguém que é fiel ontem. É de acordo com o seu humor, é de acordo com a situação. Jesus veio buscar vidas fiéis, aqueles que permanecem na presença do Senhor. Amém? Seja o nome do Senhor glorificado. E que nunca, jamais vai faltar filho na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Quero convidar o pastor Neto para assim estar louvando e exaltando o nome do Senhor. E através desse louvor vamos estar tendo dízimos e ofertas para a manutenção da casa do nosso Deus. Se você pode, faça isso